Sempre que a sociedade passa por muitos sofrimentos, há uma tendência de se buscar heróis, salvadores da pátria. E a história da humanidade registra todo esse acontecimento. Muitas pessoas se tornaram assim. Mas também há um registro de um que, tendo acompanhado todas as nossas dores, tendo todo o sentimento humano que podemos ter, ele também enfrentou tudo isso e muito mais, venceu a morte. É Jesus Cristo. A mensagem de hoje é sobre isso, a condição humana. Você tem um minuto para Deus? Carta aos Hebreus, no capítulo 2, a partir do versículo 14, diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. O autor aqui está afirmando o que aconteceu na história de Israel. Primeiro, ele utiliza o texto da Torá, da lei e dos profetas para demonstrar tudo aquilo que a nação acreditava, o que Moisés havia escrito, e agora, passo a passo, ele está dando uma explicação do que realmente fazia sentido na pessoa de Cristo. O sumo sacerdote, o altar de sacrifícios, tudo isso como sombra, como símbolos da representação de Cristo, do ungido de Deus, que deveria acontecer. Que tudo aquilo era uma demonstração que haveria de acontecer. E ele estava comprovando que em Jesus isso aconteceu, até o ponto de dizer que a sua morte era o que nós devíamos esperar, porque ele teve todos os sofrimentos, todas as dores que a humanidade enfrenta no seu dia a dia. E por isso ele tomou sobre si essas dores, ele carregou, como qualquer um de nós, as mesmas dores, os mesmos sofrimentos, quem sabe até muito mais, para que na sua morte e na sua ressurreição pudesse agora auxiliar, como sendo aquele que é o sumo sacerdote, porque o ritual do judaísmo apresentava o sumo sacerdote como aquele que levava todas as dores, os sofrimentos do povo diante de Deus, através do sacrifício dos animais, através da morte daqueles animais, do sangue daqueles animais. Mas o que ele está dizendo aqui é que Jesus fez isso de uma vez por todas, sendo ele aquele que dá a sua vida por causa do sofrimento da humanidade, para poder resgatar, para poder tirar toda a condenação que há sobre nós. O que nós temos aqui é exatamente o que a humanidade, ao longo da história, sempre buscou. Buscamos um herói, um salvador da pátria. Quando as nossas aflições, quando os nossos sofrimentos estão à flor da pele, por assim dizer, quando todos estão praticamente sofrendo, então tendemos a buscar um herói, tendemos a buscar alguém que nos tire dessa. E queremos alguém que tenha sofrido e superado. A ideia de um herói ou de um salvador é que é aquele que tenha e que reconheça os nossos sofrimentos, que saiba do que nós estamos passando. Porque se não for assim, como poderá então enfrentar tudo aquilo que nós estamos passando? Por isso, o que está claro aqui é que aquele que passou tudo isso, que sofreu até a morte, pode ser o salvador, não somente da pátria,
mas o Salvador individual e Salvador da alma de cada um, porque soube e passou por todas as tentações e aflições humanas, porque ele se fez a condição humana, ele estava nessa condição humana. Por isso Jesus é claramente aquele sumo sacerdote perfeito, porque se entregou pela morte, pela a própria vida, dando a todos o seu sangue, a sua carne, para que nós pudéssemos realmente entender que Ele pode nos salvar. A minha oração de hoje é para que nós que estamos enfrentando muitos sofrimentos, toda a sociedade está enfrentando muitos sofrimentos, e que possa focar como Salvador, não aquele que cai ou aquele que é tentado, mas não consegue se levantar. No caso de Jesus, sim, Ele é o nosso Salvador, porque Ele morreu, mas ressuscitou. E Ele está prontamente para nos auxiliar e nos ajudar nas nossas tentações. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.